Vamos nos pôr de pé? Eu sei que com a situação que estamos, né, nesses cuidados com a pandemia, a máscara dificulta um pouquinho aí, né? Aquele amém bem contido, né? Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede de estarmos aprendendo na beleza da santidade do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura eternamente. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, por mais um dia na Tua presença, ó Deus. Agora, Senhor, inspira, Senhor Jesus, os professores, visita o coração dos alunos, Senhor, para que venham acolher, Senhor, os conhecimentos do Teu reino, ó Pai. Ser presente em nossas vidas. Visita, Senhor, guarda aqueles que estão a caminho. Ó Senhor amado, aqueles que não podem e os que não poderão vir, Senhor, ser presente. Tu sabes de todas as coisas. Concede-nos, ó Deus, um domingo maravilhoso na Tua presença. Eu te peço, te agradeço as bênçãos em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Adoremos a Ele nesta manhã. Glória a Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Todo que tem fôlego, louve e bendiga o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus, nessa manhã. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
ao nome bendito, ao nome digno de ser adorado nessa manhã, em todos os dias da nossa vida. Nós te adoramos, Jesus, porque temos a certeza que o Senhor está conosco. Aleluia, aleluia, aleluias, aleluias.
Ele. Se é para aplaudir, aplauda com todas as suas forças. Renda graças a Ele. Levante um brado de vitória, porque Ele é a tua confiança, Ele é a tua porção de cada dia. Ele é tudo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, adorando a Ele. Louvado seja o nome dele, Senhor Jesus. Glória a Deus. Você está na escola bíblica dominical. Amém? Eu tenho alguns anúncios aí a passar para os amados. Hoje ainda, depois da escola dominical, nós teremos aí a empresa, dita, como foi veiculada pelo pastor durante a semana, que estará fazendo os exames de vista gratuitos, tá? E estarão oferecendo, aí facultado a cada um, óculos com preços populares. Né? Então, no final da escola dominical, você se dirige ali depois do Blindex, a empresa estará atendendo cada um conforme, né, a sua vista. Eu mesmo estou precisando já dar uma renovada. A idade vem chegando, né? Você olha assim para mim e fala, não, é novinho. Né? Ainda bem, a preservação do Senhor sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Amanhã nós temos Santa Ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, já se programe, convide um irmão, um amado também, para estar ouvindo a poderosa palavra do Senhor e estar desfrutando da comunhão do corpo de Cristo. Porque a Santa Ceia, ela não é facultativa, ela não é opção, né? Ela é ordenança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós teremos no culto à noite alguns outros anúncios, mas quero ressaltar aí também, na quinta-feira, antes do culto da vitória, às 17 horas, nós teremos também o culto do sobrenatural. Pode botar a arte aí, por favor. Com o evangelista Márcio e a cantora Sara Simões. Então, se prepare aí, além dos anúncios que nós teremos no culto da noite às 19 horas, já temos aí essa programação para a nossa semana. Não pense você, só porque você está na pandemia, que você não terá uma agenda abençoada esta semana. Amém? Vamos ofertar ao Senhor com alegria? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Glória a Jesus. Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua fazenda nesta manhã. Provérbios, capítulo 3, os versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Nós temos diante de tão vasto campo semeado e visto muitos frutos. Porque eu quero, nesta manhã, ressaltar que a sua semente, ela não alcança somente a sua vida. Porque quando você semeia, você tem uma expectativa de colheita. Isso é a ordem natural das coisas. Só que no reino de Deus é diferente. Não é somente uma colheita para a sua vida, uma colheita sobrenatural, uma colheita transbordante, uma colheita abundante. Mas sim, uma colheita para outras vidas. Através da tua semente, outras vidas têm sido alcançadas. Como? Por exemplo, a Advec, ela patrocina algumas obras missionárias, inclusive na África. Então, quando você está semeando aqui, há uma colheita lá em outro continente. Além, também, das obras sociais, que tem uma obra que eu acho espetacular, que é relativa à gravidez indesejada.
E o próprio pastor Silas, numa mensagem, ele já comentou que nessa obra, a grande maioria, se não quase 99% dessas mulheres, quando são acolhidas por esta obra, elas desistem do aborto. E tudo isso passa por onde? Pela sua semente. Então saiba nesta manhã, quando você está semeando neste reino, nesta terra, boa terra, terra fértil, você está alcançando não somente uma colheita sobrenatural, transbordante e abundante para a sua vida, mas para muitas outras vidas que estão cativas, presas pelo inimigo e sofrem neste mundo. Então, nesta manhã, oferte ao Senhor com liberalidade, porque o Senhor, Ele é um Senhor que tem sido provedor na sua vida. Um pastor aqui que costumava dizer que depois que você semeou, alguma coisa tem te faltado? É assim na nossa vida. O Senhor, Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus provedor na nossa vida. Semeie nesta manhã liberalmente. Se saiba que o Senhor, Ele vai prover dia a dia sobre ti. Amém? Adoremos ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Os obreiros podem distribuir os envelopes. Temos aqui um gasofilácio aqui à frente, um outro ali no meio do templo, próximo da mídia. Temos também o facilitador, que é a máquina para você passar sua oferta no cartão. E não entregue seu dízimo ainda. Vamos orar, abençoar essa tua semente. Amém? Deus os abençoe. Os utensílios de ouro, prata, bronze, foram tudo levados para a Babilônia. Quando eles voltam, ficam um tempo lá. Mas quando voltam, voltam com tudo de volta. E além de tudo de volta, os moradores da Babilônia ainda dão presentes para o povo de Israel. Quero dizer para você, quem sabe você olha assim e pensa assim, algumas circunstâncias me roubaram isso, algumas circunstâncias me tiraram aquilo, mas quando a bênção chegar, além daquilo que você perdeu, você ainda vai ter muito mais a ser acrescentado na sua vida. E quando ele volta, uns 35, 40 anos depois, vai nascer Esdras, que vai ser um jovem ativo na obra, e
com desejo de fazer o melhor para Deus. Mas antes de falar sobre isso, porque a palavra de Deus vai dizer que Zacarias foi um profeta, foi um profeta também apocalíptico, né? E aqui no tópico 1.1, diz assim: o livro tem um forte teor escatológico. O reino de Deus será definitivamente estabelecido no dia em que o Senhor puser os pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Está lá em Zacarias, capítulo 14, verso 4. Tendo sido chamado de profeta do Apocalipse, devido às muitas visões que teve, ele falou da pessoa e da obra do Messias, mais do que todos os profetas menores juntos. A sua mensagem alcançou também o início do milênio. Zacarias, ele vai falar no livro dele, antes do cativeiro, ele vai nascer lá, mas ele já vai, como ele sentava para ouvir as histórias do seu pai, do seu avô, quando o pai morre, o avô vai conduzindo ele até uma maturidade espiritual. Daí a importância de você conduzir o seu filho, de você conduzir o teu neto até uma maturidade. Não adianta você falar uma palavra ou então, vamos embora para a igreja. Não, senta com ele 10 minutos, 20 minutos, 1 horinha, meia horinha e fala alguma coisa de Jesus. Talvez você não consiga falar todo dia, mas uma vez na semana, 2 vezes na semana, senta para falar alguma coisa de Deus. Aquilo ali vai ficar marcado na vida dele e nunca mais ninguém vai tirar aquilo dele. E vai impedir com que ele peque. E aí ele vai falar diante do cativeiro, ele vai falar durante o cativeiro, e ele vai falar não só após o cativeiro, coisas de após o cativeiro, como também vai falar de coisas futuras. E aí a gente entende que ele não só estudava, mas ele tinha uma íntima comunhão com Deus, porque só consegue ter esperança do futuro quem tem intimidade com Deus, quem tem vida de oração. Lembra de Daniel? Daniel, quando surgiu aquele decreto, aquele que se curvar orar a outro Deus, né, vai ser jogado, né, vai ser morto. E aí? Daniel continuou fazendo aquilo, mas ele vai ser morto, Daniel. Ele continuou fazendo a mesma coisa, sabe por quê? Porque ele tinha convicção. Você tem que falar assim: eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso. Você tem que crer, meu irmão. Mas tá todo mundo com porta fechada. Mas se você orar, Deus vai abrir. Tem gente que está sendo enferma, toma remédio, não consegue recuperar, não consegue melhorar. Mas se você orar, Deus vai mudar esse quadro, essa história. Eu não estou falando aqui de, porque está falando, que quer motivar. Não, quem me conhece de muitos anos atrás, de conversa e tudo, sabe que eu já fui hipertenso, de tomar 2 medicações diferentes, dia e noite. Só trabalhava passando mal o tempo inteiro. Um dia, é com cada um, a fé é com cada um sabe da sua dor, cada um sabe da sua fé e do seu compromisso com Deus. Um dia eu levantei e falei assim: eu não quero mais viver debaixo, eu não vou viver. Uma vez eu conversando com um médico, amigo, ele falou assim: vai ter que tomar essas 2 medicações para o resto da vida. Eu olhei para ele, falei: eu não vou não. Tem que tomar. Não vou não. Dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu vou te buscar. E tu vai me tirar isso. E eu orei e busquei ao Senhor. Não foi no primeiro dia, né? Como o pastor Anderson está ali e fala, não é na primeira campanha, nem na quinta, nem na sétima. Às vezes você vai fazer 70 vezes 7 campanha. Mas um dia Jesus me tirou. Eu não tomo mais comprimido nenhum. E a minha pressão nunca mais subiu. Você tem que crer no Deus que você serve. E eu estou aqui para falar de Bíblia. Deus tem poder para mudar a tua história. Assim como mudou daquele povo que estava lá no cativeiro. E aí tem as visões. As visões de Zacarias. A primeira visão, eu não vou me aprofundar muito nas visões, porque senão a gente não consegue concluir o pensamento. Mas a primeira visão
de Zacarias, ele tem a visão de 4 cavalos. O anjo do Senhor estava montado, está no 2.1 da lição. O anjo do Senhor estava montado no cavalo vermelho. Atrás dele haviam outros cavalos da mesma cor, outros baixos, morenos, claros e outros brancos. Os animais estavam em um lugar baixo entre as murtas. Nessa visão, o anjo intercedeu ao Senhor em favor de Jerusalém, recebendo uma resposta positiva. A primeira visão seria o abalo, né? O abalo que vai ser dito lá em Neemias capítulo 12, verso 12, que viriam sobre os reinos, né? A segunda visão, né, é dos 4 chifres. Quando o profeta levantou a cabeça, viu 4 chifres, o qual simbolizava os poderes estrangeiros que haviam destruído os israelitas como nação. Há também 4 ferreiros que despedaçam chifres. Esses ferreiros seriam instrumentos de Deus para castigar aqueles que fazem mal ao povo de Deus. Então, os 4 chifres são 4 poderes que abalariam a estrutura de Israel. Se você for ver no contexto histórico, você vai ver quais os poderes que abalaram a estrutura de Israel. O poder babilônico, quando levou o povo para o cativeiro. O poder dos medos e persas, a Média é persa, e a Pérsia. O poder dos gregos e o poder dos romanos. Né? A terceira visão vai falar da expansão. Cadê a terceira? Terceira visão. O homem com um cordel de medir. O homem cujo a mão um cordel media a terra. Na realidade, era o anjo do Senhor que foi aferir as medidas de Jerusalém. Nessa visão está implícito um duplo propósito: verificar as dimensões da cidade que seriam reedificadas, e em um paralelismo apocalíptico, apontar a futura Jerusalém citada por João, em Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2. A terceira visão vai falar a respeito da expansão do reino de Deus através da vinda do Senhor Jesus Cristo. O tempo inteiro, Zacarias, ele está falando do passado, do presente, está falando do futuro. Ele vai citar em entrelinhas Jesus em muitos momentos. A quarta visão é a visão do sacerdote de vestes sujas. Zacarias primeiro viu Satanás à direita do sumo sacerdote, fazendo-lhe oposição. Depois viu com as vestes sujas. O fato de Josué é que Josué foi purificado. Satanás, então, foi repreendido pelo anjo do Senhor, que disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, na quarta visão, era o simbolismo, ou seja, do povo de Israel, da forma que eles se encontravam, de vestes sujas. Mas o inimigo foi repreendido, e logo Josué, que estava representando o povo de Deus, estava ali de novamente, agora com as vestes limpas, né? Então, o povo precisava trocar as vestes para tomar posse do melhor de Deus. Não tinha como o povo que estava vivendo de forma escrava, com mentalidade escrava, e isso é um problema hoje, nos nossos dias. Às vezes queremos bênção, queremos que Deus faça da forma que desejamos, oramos para que Deus realize e as coisas não acontecem. Mas por que não acontece? Aí está lá em Tiago: cobiçais e nada tens, pede e não recebe porque não sabe pedir. Então, às vezes, eu estou pedindo, mas será que eu estou pedindo de forma correta? O povo estava pedindo, eles queriam voltar a Sião, mas com mente de escravo. Eles queriam reconstruir, porque quando eles saem para a Babilônia cativos, eles eram uma nação. Quando voltam, está lá em Daniel, são províncias, ou seja, pequenos povoados. Praticamente Israel só sobra de Judá alguns pontos, ou seja, tudo tinha sido
devastado e tomado. Então eles tinham que reconstruir uma história. E às vezes reconstruir dá trabalho. Quem já fez obra aqui? Reconstruir dá trabalho. Quem está reconstruindo alguma coisa aqui? Nosso amigo ali trabalha com obra e toda semana ele tem que reconstruir alguma coisa, contribuir, né, para reconstruir alguma coisa na vida de alguém, na casa de alguém. Né? Então, reconstruir é difícil, mas você precisa... Zacarias, ele buscou motivação em Deus. E aí, vamos na visão. Ele tem a visão, a quinta visão, que é a visão de um cartiçal com 7 lâmpadas e 2 oliveiras. A visão do profeta foi reveladora. As 2 oliveiras indicavam a presença de 2 poderes, o religioso na pessoa do sumo sacerdote Josué e o político na presença de Zorobabel, o governador. Havia um cartiçal de ouro e 7 lâmpadas sendo alimentada com azeite, que vinha diretamente de 2 oliveiras. Este elemento falava da glória do Senhor ali presente. A quinta visão vai falar, na verdade, a respeito da Trindade, da importância do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não pode esquecer que na tua vida precisa ter o azeite da presença de Deus, que vai ser o combustível. A Bíblia diz que os candelabros, o cartiçal, o candelabro, as lâmpadas eram alimentadas com azeite que era tirada da oliveira. Você precisa ter a oliveira na tua vida. A oliveira é a palavra. E você precisa extrair, eles extraíam todo dia da oliveira e extrair o azeite para continuar. E aí você precisa extrair todo dia da oliveira um pouco do azeite para você continuar. Cada dia é uma guerra, cada dia é uma luta. Mas se você extrair todo dia um pouquinho o produto da oliveira, você vai vencer. A sexta visão, a visão do rolo voante, que significava a maldição e a condenação sobre todos os povos, né? Aqui, vamos lá. Nossa, significa toda a condenação prevista na aliança mosaica. O anjo explicou a Zacarias que o rolo anunciava as maldições que sobrevinham sobre aqueles que não andassem em conformidade com a lei, aqueles que maltratavam o povo de Deus, que passavam por cima das leis de Deus. Não adianta, toda ação tem reação. Tudo que eu planto, eu tenho que colher. Se eu quero plantar amor, você não vai colher inimizade, você vai colher amor. Se você quer plantar inimizade, quer plantar pecado, você vai colher pecado. Então, tudo é aquilo que eu planto. Se eu planto fé, eu vou colher milagre. Então, o sexto rolo fala da ira de Deus sobre quem brinca com a palavra. Então, não brinque com a palavra e ensine na sua casa a ninguém brincar com a palavra. A sétima visão. Está dando para entender, irmão? Tá, né? A sétima visão fala da uma mulher e uma efa de cereais, ou um cesto de cereais, que é a mesma coisa. Zacarias viu uma efa, um cesto de cereais fechado por tampa de chumbo. Quando lhe abriram a tampa, havia uma mulher assentada dentro. De repente a visão alterou-se e surgiram 2 mulheres com asas semelhantes às de uma cegonha que voavam levadas pelo vento. Eles pegaram a efa e transportaram-a para a terra de Siná. Nessa sétima visão, né, a mulher dentro do cesto significava o pecado, né, e o cesto a nação. Então, o povo, Deus iria condenar a idolatria, né, que estava sendo feita pelo povo também. Na oitava visão, dos 4 carros puxados por cavalo. Os carros de guerra e as montanhas de metal estavam relacionados ao juízo de Deus contra os seus inimigos. 4 carros puxados por cavalos eram agentes de Deus, o qual tinham a missão de manter a vigilância sobre o mundo. Os 4 ventos dos céus, ou o espírito dos céus, poderiam ser uma referência às angelicais. E aí,
Uma das coisas interessantes aqui que achamos no livro de Zacarias é que a expressão "o Senhor dos Exércitos", né, ele vai aparecer dessa forma a primeira vez no livro de Isaías. E ele é interessante porque ele, no texto áureo, vai falar: "E respondeu e me falou, dizendo, esta palavra é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Zacarias estava dizendo o seguinte: o povo queria reconstruir a cidade. Zacarias, ele é contemporâneo de Ageu, e Ageu estava ali com Zorobabel motivado à construção, à reconstrução. Eles estavam até estavam desmotivados, depois foram ganhando ânimo e queriam fazer. Só que a forma que eles queriam fazer no braço, no próprio braço. Tem coisa que é o teu braço que vai ter que fazer. Se tiver que levantar 5 horas da manhã para ir procurar um emprego, é você que vai fazer. Mas quando chega lá na hora da entrevista, que você faz a prova, é o Espírito Santo que vai agir ali. Amém? Vocês estão entendendo? Existem coisas, vamos dizer, o teu filho está passando por uma situação difícil. Você vai ter que tomar uma atitude. Todo pai tem que tomar a sua atitude, tem que ter voz, tem que ensinar. Lembra do início? Mas tem momento que é o teu joelho. Não é por força nem por violência. Talvez você esteja passando um problema assim com o esposo, que não quer Jesus de jeito nenhum, está dando um trabalho, e você já falou, só que aí Deus está falando assim, só falta, ela já fez um monte de coisa, mas ela fez com o braço, mas não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Se ela orar, ela vai ver que através do Espírito Santo, eu vou incomodar ele, e vai falar, o que eu estou fazendo aqui? E isso acontece quando você conversa com pessoas que aceitaram Jesus, e ele fala, eu me senti um peixe fora d'água. Eu conversei com pessoas que frequentavam ali a Beija-Flor, e teve um dia que eles falaram, eu entrei e as pessoas pulando para lá e para cá, eu olhei para um lado, olhei para o outro, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei assim, isso aí é o Espírito Santo. Já te falando para você, não dá mais. Acabou. Agora é para viver de fé em fé. E aí, mas eu preciso, antes de eu encerrar, eu preciso falar algumas coisas para você, porque além de eu não usar a minha força na hora de reconstruir, porque o desejo e o sonho de reconstruir é meu. Algumas coisas, o que me compete, eu vou ter que fazer, mas a reconstrução, como deve reconstruir, o tempo de reconstruir, quem determina é o Senhor. E aí, eu preciso entender mais algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso entender é que está aqui em Esdras, capítulo 1. Quem pode abrir comigo para a gente poder ler? Esdras, capítulo 1. No verso 5. Esdras é depois de Crônicas e antes de Neemias. Esdras vai nascer 40 anos após a volta do exílio babilônico. Esdras 1, capítulo 1, verso 5. E aí vai participar de todo aquele processo de contagem do povo. Quer dizer, o povo já tinha voltado do cativeiro, mas estava meio que barata tonta, andando de um lado para o outro, o tempo passando e ninguém tomava uma atitude. E aí vai Esdras, depois você vai ver Neemias, porque Deus ele queria reconstruir o templo e reconstruir o muro. Reconstruir o templo, tornar a história novamente. Reconstruir o muro, colocar proteção diante do seu povo.
E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer reconstruir a tua história, ou construir uma história. Para quem ainda não tem uma história, construir. Para quem já teve, reconstruir. E também vai levantar Neemias para reconstruir muros, proteção para a sua vida, proteção espiritual para a tua casa, proteção espiritual no teu trabalho, proteção. Você não pensa que você está trabalhando, não tem ninguém te invejando, não tem gente lá doido para que você caia, mas o Senhor vai construir muros para te proteger, proteger a tua família e você ser cheio da presença de Deus. E aí, nesse verso 5 do capítulo 1, diz assim: então se levantaram os cabeças, ou seja, já não é mais só Zorobabel, se levantaram os cabeças, ou seja, homens que vão se levantar, que já foram motivados e agora vão motivar outros. E aí a importância de você motivar pessoas. Deus te chamou para motivar, irmão. Deus não te chamou para sentar aqui e só olhar, não, tem que te motivar. Procure o teu talento, o que Deus te chamou, para que Deus te chamou, e motive pessoas. Aí aqui vai dizer: então se levantaram cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, ó quanta gente agora, com todos aqueles cujo quê, irmãos? Cujo espírito despertou. É profético para a sua vida. Deus só vai mudar a tua história se você permitir que o Espírito te desperte. Você precisa ser despertado pelo Senhor. Você precisa ser despertado por Deus. Você precisa. Como é que eu vou fazer para ser despertado pelo Senhor? Só busque, ore, jejue, venha à casa dele, leia a palavra dele. Você fazendo a sua parte, Deus vai te despertar para um novo tempo na casa dele. Quem crê nessa palavra aí? E aí, dentro desse capítulo do livro de Esdras, abra comigo também no capítulo 5. E aí você vai ver já Zacarias participando aí. Eu não sei se todas as traduções, que aquela outra Bíblia aí não aparece da forma que está sendo dito aqui. No verso 4, no capítulo 4, no verso 24, capítulo 4, no último versículo. E aí a gente já entra no capítulo 5, no verso 1. No capítulo 4 vai dizer o quê? E cessou-se a obra da casa de Deus, o qual está em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado do rei Dário da Pérsia. Aí entra o primeiro. Olha o que diz no primeiro. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo quê? Cujo espírito estava com ele. Foi como foi cantado aqui. Vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Eu preciso buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Eu preciso buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Eu preciso que a minha família esteja vivendo debaixo da graça de Deus, debaixo do Espírito Santo, para que ela seja despertada, para que a profecia chegue atrás. Não adianta eu receber uma palavra profética e não estar vivendo pelo Espírito Santo. Ela vai entrar e vai sair, ou vai ficar só uma promessa. Eu tenho a promessa. Tem a promessa? Eu tenho a promessa. Não, você tem que falar, eu tenho a promessa. E eu creio que ela vai acontecer na minha vida, ela vai mudar a minha história. E eu encerro. Aqui no tópico 3.2 diz um belo quadro escatológico. No final do livro, Jerusalém aparece cercada por
exércitos inimigos. Entretanto, seu derradeiro desfecho é a purificação de Israel, acompanhada dos seus santos. O Messias adentrará a cidade. Águas vivas correrão de Jerusalém para os mares, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Lembra que eu falei do rei Josias? Por que essa palavra está falando aqui? Porque quando, após o exílio babilônico, quando eles voltam, não tem mais rei. Quando eles vão, tinha um rei que foi levado cativo junto com eles. Quando eles voltam, não tem rei. Mas a mentalidade deles é o seguinte: a gente precisa de novo de um rei. A gente precisa de um rei. Só que Deus só vai levantar sacerdote e profeta. Lembra? Profeta Zacarias, profeta Ageu, profeta Malaquias e sacerdotes para conduzir o povo. Porque Deus fala assim, ó, só vai ter, o Senhor será rei sobre a terra. Ou deixa ele estar falando assim, ó, chega, já teve reis que não deram certo. Eu era rei antes de Saul. Outros reis vieram, não deu certo. Agora que vocês voltaram do cativeiro, nós vamos reconstruir. Eu vou ajudar a reconstruir tudo isso aí, porque é meu desejo. Mas eu vou ser rei. Eu vou vir em carne. Vou morrer, vou ressuscitar. E eu vou ser rei sobre vocês. Ou seja, isso. Ser rei, Senhor será rei sobre a terra. Todos os que se levantaram contra Israel virão a Jerusalém para adorar o rei e para celebrar as festas. A conclusão diz assim: o profeta era alguém que não apenas denunciava os pecados da nação e anunciava os juízos de Deus para o povo dos seus dias, mas também alguém que entregava uma mensagem para um tempo muito distante, o tempo de hoje, né? O coração do Senhor estava no profeta, tanto que ele havia tempos de sofrimento e castigo, quando enxergava o povo um plano escatológico justamente com a igreja, sendo todos regidos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas esse trecho é muito interessante, que vai falar, o coração do Senhor estava no profeta. Eu fiquei assim, o coração do Senhor estava no profeta, o coração do Senhor estava no profeta, o coração do Senhor estava no profeta. E aí eu lembrei, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E Deus, ele vai, depois que Davi peca, e ele pede perdão a Deus, Deus fala para ele que o juízo viria sobre a casa de Israel. Viria sobre a casa de Davi. Mas nunca ia deixar de existir um descendente. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E aí você vai abrir Mateus, que vai falar sobre a descendência, a genealogia de Jesus. O Espírito Santo. Porque quando você vai desfolhar, você vai ver que alguns reis foram bons, alguns foram maus. E você vai ver que eles são levados cativo e voltam, não tem mais rei. Você parece, acabou, não tem mais história. Talvez você esteja assim, não tem mais história, não tem mais continuidade. Quem vai concluir isso? E aí quando eu li aquilo ali, eu falei, meu Deus, tu és maravilhoso, o que vai falar? Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 1. Vai começar a falar lá, no versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó a Judá, seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Pérez, Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson Salmão, Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou a Davi, o rei Davi a Salomão, que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá Jorão, Jorão a Josias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Tudo que eu falei aqui, irmãos, Josias gerou a Jeconias, Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio Babilônia, que a Jeconias gerou a Salatiel, já como governador. Zorobabel gerou a Abiúde. Não eram mais reis, só eram sacerdotes, né, e governadores, ou seja, só conduzia o povo, mas não tinha mais reinado. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Azor gerou a Zadok, Zadok Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Ele é seu rei, irmãos, ele é seu rei. Se o seu coração, o coração do Senhor estava no profeta. Eu não sei o que você veio pedir aqui. Quem sabe você veio aqui, eu vim para a escola dominical. Não, você veio para entender que o coração do Senhor precisa estar dentro de você. As respostas de Deus para a tua vida dependem de você preparar o teu coração para que o seu coração seja cheio da presença de Deus. Que você receba essa palavra, que você saia daqui com a tua vida preparada para receber o melhor de Deus, porque Ele está por vir. O cativeiro já passou e você está indo em direção a Sião. Deus tem promessas para a tua vida e Ele vai cumprir, se você permitir que o seu coração seja cheio do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. É interessante notar que muitas das vezes nós pensamos no Antigo Testamento, pensamos na literatura escatológica no Antigo Testamento, sempre a respeito de Daniel. É o que é mais ressaltado. Mas perceba nessa lição que a literatura escatológica não fica somente em Daniel. Na verdade, ela inicia lá em Gênesis 3,15, né? É o anúncio. Mas nós temos Zacarias também, falando escatologicamente, messianicamente também, né? Mas escatologicamente. A literatura escatológica não fica presa somente a Daniel. Muito bom, muito bom. Deus abençoe o nosso professor. Você pode aplaudir mais uma vez pela vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Semana que vem nós estaremos falando sobre Malaquias, que não está restrito também somente a questões financeiras. Nós vamos aprender isso semana que vem, né? Malaquias não está preso só a isso não. Porque nós, quando pensamos em Malaquias, lembramos logo do capítulo 3. Mas tem muita coisa, muita pedra rola ali, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lembra, os amados, hoje à noite, nosso culto, às 19 horas. Agora, no término da escola dominical, nós temos aí o exame de vista gratuito, né, e os óculos a preços populares. Faça seu exame, né, cuide da sua saúde, assim como nós já estamos cuidando, né, nesse cenário, cuide também da sua visão. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos pôr de pé. É gratuito o exame. Assim, o pastor ele pediu para comunicar à igreja, ele não está presente.
por questões de trabalho. Ele está numa semana, ele comentou no culto passado que ele iniciaria uma semana de plantões, né? Então, hoje ele não está presente devido a essa questão, a essa agenda de plantões que ele está. Amém? Você está feliz com o Senhor nesta manhã? Que esta felicidade transborde a outras pessoas. Que outras pessoas venham ver essa felicidade e gerem a curiosidade de conhecer quem gerou essa tua felicidade. E que essa tua felicidade traga esta pessoa ao Senhor Jesus. Que o Senhor te conceda um dia feliz. E muito mais do que isso, um dia abençoado pelo Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra sobre nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor Jesus, que atentemos, ó Deus, que precisamos de obediência, que precisamos ter o nosso coração voltado para o Senhor, como Zacarias o teve, ó Deus, para que vejamos, Senhor, a posteridade de tudo aquilo, Senhor, que tens a fazer em nossas vidas, porque não é pouco, mas é muito. Tu tens uma grande obra sobre o seu povo. Sê conosco, Senhor, neste domingo. Leva-nos em nossos lares na Tua santa paz. E concede-nos, ó Deus, um domingo de glória, de bênçãos e de vitória. Nós te pedimos e te agradecemos estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus.